Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, dando continuidade ao que nós vimos a respeito dos verbos e vou falar um pouco para vocês sobre o verbo no imperativo. Então, só para a gente recuperar, para que vocês recordem aí da nossa sequência, nós vimos inicialmente os verbos no modo indicativo. Posteriormente, nós vimos os verbos no modo subjuntivo e agora nós vamos falar sobre o terceiro modo verbal, que é justamente o modo imperativo. Então, os verbos no imperativo. O que nós temos, portanto, a respeito do imperativo? É um modo verbal por meio do qual a pessoa, falante, leva o seu interlocutor a realizar ou não uma ação expressando o que quer que ela faça. Então, é um verbo que vai indicar pedido, convite, uma ordem, um comando, enfim. E ele se divide apenas em dois, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. São as duas possibilidades. E vale destacar também que nós não temos flexão de primeira pessoa do singular, que seria o eu. Justamente porque, mesmo que a gente dê uma ordem para nós mesmos, nós recorremos ao uso do você, por exemplo, ou do tu. A gente dá uma ordem para si como se estivesse dando para outra pessoa. Por isso, nós não temos primeira pessoa do singular no modo imperativo. Alguns exemplos de uso do verbo no modo imperativo. Então, pare com essa brincadeira, jogue o lixo fora, por favor, resolva esse problema rápido, vai fazer o dever de casa, sai da frente, para, não soframos à toa, não chore assim, e por aí vai. Então, são todos verbos que indicam ou um pedido ou uma ordem, Na maioria aqui, nós temos exemplos de modo imperativo afirmativo e 2 casos de imperativo negativo para ilustrar. Então, ele é marcado sempre pelo não, antecedendo o verbo no imperativo. E como que se dá a constituição do verbo no imperativo? E para isso, nós temos uma estrutura, é importante que vocês prestem atenção para entender como que se dá esse processo, tudo bem? Então, nós temos aqui, para encontrar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, nós precisamos conjugar o verbo no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, porque nós vamos usar partes de cada um desses tempos verbais. Nós vamos fazer por completo, claro que no dia a dia, mentalmente, depois de você ter entendido o processo, você não precisa ficar conjugando todas as pessoas. Mas, inicialmente, para vocês entenderem, eu vou colocar o quadro aqui. Então, sobre o verbo falar, no presente do indicativo, nós temos eu falo, tu falas, opa, aqui tem ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Bom, a partir do momento em que nós temos o presente do indicativo, nós já conseguimos descobrir 2 formas do imperativo afirmativo, que é o de segunda pessoa. Segunda pessoa do singular, que é o tu, e segunda pessoa do plural, que é o vós. O que a gente faz? A gente pega essa estrutura, ou falas, e retira o S. Portanto, fala tu é o imperativo da segunda pessoa do singular. Falais, eu tiro o S, fica falai vós. Então, eu tenho aqui as 2 formas. Então, para saber o imperativo afirmativo do tu e do vós, eu preciso conjugar o verbo no presente do indicativo e retirar o S. Apenas no imperativo afirmativo. E para saber das outras pessoas, eu vou precisar conjugar o verbo no presente do subjuntivo. Lembra que o presente do subjuntivo nós conjugamos como se tivesse um que antes, Então, que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. E aqui, então, eu tenho primeira pessoa, não tem imperativo. Segunda pessoa, já peguei aqui do indicativo e tirei o S.
Da terceira pessoa, especificamente sobre o você, eu pego aqui a estrutura. Fala tu, fale você. Falemos nós, falai vós, falem vocês. Então, percebam que no tu e no vós, esse a do verbo falar se mantém. No você, no nós e no vocês, o que, que acontece? Como eu estou pegando o subjuntivo, lembra que inverte? Vai virar e. Então, fale você, falemos nós, falem vocês. E no imperativo negativo? Todas as formas do presente do subjuntivo. Não fales, não fale, não falemos, não faleis, não falem. Então, tomem bastante cuidado, porque é comum as pessoas acharem que essa é a forma do afirmativo, então é só colocar um não e eu já tenho negativo. E não funciona assim no caso do imperativo. Eu tenho uma flexão específica. E, percebam, na negativa, eu não retiro o S, eu não retiro nada. Apenas nessas duas estruturas é que eu vou retirar o S. Para a gente fazer o treino novamente, o verbo beber, é um verbo terminado em er, um verbo de segunda conjugação. Mesma coisa, conjugo no presente do indicativo. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. E vou, a partir disso, tirar o tu e o vós. Tiro o S, bebe, tu, bebei, vós. E para saber das outras pessoas, preciso conjugar no presente do subjuntivo. Beba, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Então, beba você, bebamos nós, bebam vocês. Vale ressaltar aqui aquela ideia, justamente, que o tu e o vós, ele mantém a vogal temática do verbo. Lá era a, falar, o a se manteve. Aqui, o e se mantém. E no você, no nós e no vocês, eu tenho uma inversão. Lá era a, vira e. Aqui é e, vira a. Beba, bebamos e bebam. E na negativa, não bebas, não beba, não bebamos, não bebais, não bebam. Todas as estruturas do presente do subjuntivo. O dividir, né? Então, verbo terminado em ir. Então, eu divido, tu divides, ele divide. Nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Então, tiro o S, divide, tu, dividi, vós. Então, divida, que eu divida, que tu dividas, que ele divida, que nós dividamos, que vós dividais, que eles dividam. Vira a, né? Essa é a mudança. Consequente, divida você, dividamos nós, dividam vocês. Na negativa, todas as formas do subjuntivo. Ficou claro? Se vocês não tiverem entendido, me perguntem, que eu faço uma explicação a mais para vocês, porque essa estrutura é importante sempre vocês memorizarem. No primeiro momento, fazer o quadro, né, para facilitar, mas com o tempo isso está memorizado. E para a gente pensar, a publicidade é um verbo, é um gênero textual que recorre muito a justamente o verbo imperativo. Por quê? Ele tem por intenção fazer com que o consumidor, né, com que o leitor haja, né, ele consuma aquele produto. E para isso ele vai recorrer justamente ao imperativo. E para mostrar isso, eu trouxe aqui. Então, tome gelado neste verão. Então, tomar, verbo de primeira conjugação. Se virou e, é porque é do você. Tome você. Beba, beber, terminado em er. Se virou a, é porque é do você. Se mantém a letra, é do tu. Lembra disso, né? Então, compre batom. Comprar, terminado em ar. Se virou e, é o você. E por que a gente percebe essa frequência do verbo no uso do você? Porque no Brasil é mais esperado justamente que a gente tenha o emprego do você, né? Com exceção de estados como do Rio Grande do Sul, em que o uso do tu é maior. Viva a beleza
de sua liberdade. Então, viver, termina em er, virou a, você. Usar, virou e, use, você. Economize, exagere, fique em casa. São todos empregos do verbo na terceira pessoa, no você. Todas as formas na afirmativa. E aqui, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar um pouquinho a respeito da mistura de pessoas que é muito comum quando nós estamos pensando em verbo. Olha, tá na pegada? Se liga, tome essa atitude. Bom, claro que é um texto informal, né? A publicidade também tem essa licença poética que permite com que alguns empregos não precisam seguir fielmente a gramática, justamente por conta do público, que é um público às vezes mais jovem, então é preciso prestar atenção que nem sempre vai estar corretamente gramaticalmente correto, né, melhor dizer. Então, por exemplo, esse tá na pegada, esse está na pegada, o fato de estar, ele está, você está. Então, nós estamos aqui pensando no você, né, terceira pessoa do singular. Se liga, ó, ligar termina em ar. Se continua com o a, é porque aqui eu teria o tu. Ou seja, aqui nessa parte eu tenho uma mistura de pronomes, porque eu tenho você, o se que pertence a você e o liga que pertence a tu. E o tome, essa atitude, que pertence ao você. Ou seja, ou eu coloco tudo no você para facilitar. Então, tá na pegada? Se ligue. Tome essa atitude. Ou eu colocaria tudo no tu. Não. Estás na pegada? Te liga. Toma essa atitude. Então, é importante que a gente padronize. Se eu estou usando você, eu uso você em todas as situações, nos textos formais, né? Se eu uso tu, eu tenho que usar em todas as situações. No nosso caso, como a gente usa muito mais o você, seria, tá na pegada? Se ligue, né? Tome essa atitude. Então, aqui teria uma alteração. Outro caso é a respeito dessa música, foi da época da Copa. Então, mostra tua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você, Brasil. Nessa estrutura já fica claro uma mistura de pronomes, porque eu tenho tua, que pertence ao tu, segunda pessoa, e eu tenho sua, que é, no caso, de terceira pessoa. Aqui já há uma mistura, né? Depois eu uso você e mostra tu. Então, aqui eu tenho uma estrutura do tu, segunda pessoa, e depois eu tenho uma estrutura do você. Ou seja, ou eu padronizo, mostre tua força, aliás, mostra tua força, Brasil, e faz da nação tua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto contigo, Brasil. Percebam que essa escolha, porque é mais informal e é uma questão de musicalidade, de ritmo, né? Mas a gente está pensando aqui nessa reflexão gramatical. Se eu fosse passar tudo para você, mostre sua força, Brasil, e faz da nação sua bandeira, que a paixão da massa inteira vai junto com você. Então, ou eu teria que trocar esses dois para o você, ou esses dois para o tu, né? Para que não houvesse essa mistura. Depois, nós temos, quando a mulher diz que não quer beijar você, significa que ela não quer beijar você. Então, eu estou usando você. E depois, respeita as mina. Respeitar, se manteve o a, é porque é do tu. Manteve a letra, é tu. Então, teria que, para seguir a ideia do você, teria que ser respeite as minas, né? Novamente, uma questão de informalidade, né? Não tem problema nenhum nessa situação. E aqui nós temos dois casos. Então, faz com que o bullying passe a história. És vítima, fica calmo, os bullies adoram reações nervosas,
Finge que não é nada contigo, não des troco. Lembra-te, o agressor é ele e não és tu. Evita ficar sozinho com o bully. Junta-te com os teus amigos, mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenhas sucesso, denuncia o caso às autoridades. Bom, esse é um caso típico de uma publicidade em Portugal, em português de Portugal. Por isso é comum o uso do tu, né? Não seria algo comum, por exemplo, no nosso dia a dia. A gente iria recorrer justamente ao você, né? Faça com que o bullying passe à frente. Então, é vítima? Fique calmo, finja que não é com você, não dê o troco. A gente teria que reestruturar toda esse uso do imperativo. E no último caso, respeita as torcedoras. Então, respeita tu as torcedoras. Então, conversar, torcer juntos, tocar sem permissão, empurrar. Né? Então, o que pode? Conversar e torcer junto. O que não pode? Tocar sem permissão e empurrar. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Disque 180. Então, percebam que ali a gente tem o respeita, usando ali o tu, e depois o você, denuncie, disque, usando o tu. Aliás, o você, né? Então, há uma mistura aqui. Nesse caso, todo o texto está no uso do tu. E justamente por ser no português de Portugal, como a gente vê aqui no site. Bom, então é preciso que a gente fique atento. Eu espero que vocês tentem fazer isso com outros verbos para facilitar a estrutura, para que vocês entendam perfeitamente como que se dá a constituição do imperativo afirmativo e do imperativo negativo, para no uso isso não gerar dúvidas. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode comentar, que aí a gente já resolve essa situação. Tudo bem? É isso. Obrigada, pessoal, e até mais. Um beijo.